Olá pessoal, eu sou Carlos Armite e você está assistindo ao meu canal Astrologia Sistêmica. Gente, Plutão acaba de voltar para o seu movimento direto. Aconteceu agora às 3 horas e 14 minutos da madrugada desse dia 4 de outubro. Com isso, ele se junta aos seus dois companheiros, Júpiter e Saturno, que voltaram para o movimento direto também recentemente. Júpiter no dia 12 de setembro e Saturno no dia 29 de setembro. Então agora os três estão ali, né? Ninguém mais está em movimento retrógrado. No período em que os planetas ficam no movimento retrógrado, eles incubam as coisas, eles pegam as questões que estão em aberto e dá um tempo para que elas fiquem maturando ali, aquele caldo que fica curtindo. Tanto isso para você, a sua vida pessoal, as coisas que você ainda não encarou, ainda não resolveu, né? Ou ainda não tem consciência, né? Porque não aconteceu nada ainda para você cair a ficha de qual é o nó da sua vida. Então, ficou ali incubando esses 6 meses aí, né? E no coletivo também. Todas as caixinhas que ainda estão em aberto também ficaram ali para que a gente pudesse se resolver com elas. E o que o Plutão vai fazer agora? Principalmente o Plutão, né? Ele vai, ao entrar no movimento direto, dar um ponto final para isso tudo. É um momento de encarar e resolver essas questões. Então não vai mais ficar ali dando aquele tempo, né, um tempo probatório para as questões. Agora, ele entrando em movimento direto, ele vai fazer com que venha para a luz para ser resolvido pelo bem ou pelo mal, que fique bem claro isso, aquilo tudo que ficou purgando desse período todo. Então, é de se esperar que essa energia plutoniana venha a se somar justamente com a energia desses outros dois planetas, Júpiter e Saturno, e venha trazer muita sacudida até dezembro aí. Mas antes de eu falar sobre isso tudo, se você gosta desse tipo de assunto, se você gosta de astrologia, se você gosta de uma astrologia que vai além da astrologia de horóscopo, que traz reflexões, que mostra a realidade por um viés de inteligência e não de misticismo apenas, tá? Este canal aqui, ele é indicado para você. E eu vou pedir para que você se inscreva aqui apertando o botãozinho aí do inscreva-se até aparecer inscrito. E também apertar o botãozinho do sininho para ativar a notificação, porque assim a cada vídeo que nós colocarmos aqui, você vai receber uma notificação avisando para vir aqui assistir ao vídeo. Bom, a energia de Plutão, ela está relacionada à morte e renascimento, né? A destruição do velho para a formação de um novo estado. Então ele fala da transformação, ou seja, você sai da velha forma para a nova forma. A velha forma, ela fica sendo fustigada enquanto Plutão está no seu movimento retrógrado, para que a gente comece a ter consciência do quanto essa velha forma ela é desgastada, ela já é inútil, ela já não tem mais sentido de existir. Quando Plutão volta para o movimento direto, tudo aquilo que nós aprendemos sobre essa velha forma, a gente vai ser desafiado a dar um desenlace para isso. Então, tudo aquilo que você não encarou ainda, tudo aquilo que você deixou em aberto, tudo aquilo que você tentou colocar reticências, mas está aí te assombrando ainda, ou tudo aquilo que você ainda não tomou consciência, vem te visitar a partir de agora com o movimento direto de Plutão. Isso vale para você, indivíduo, e isso vale para a coletividade. Então, a coletividade também vai ter as suas sacudidas para que determinadas velhas formas se desmontem de vez e sejam substituídas por formas novas, que tenham mais a ver com o novo momento de consciência em que nós estamos vivendo. Então, Plutão ele sempre traz uma possibilidade de uma nova consciência a partir da perda, a partir da renúncia a certas formas que já não faz mais sentido na nossa vida. Então, Plutão ele não só está relacionado à morte física ou à morte de pessoas, mas ele está relacionado a tudo aquilo que se vai para que algo novo possa vir.
né? Então, essa energia vai estar muito mais forte a partir de hoje em direção aí ao final do ano. Com tudo que está aberto, todas as caixinhas que ficaram abertas, nós vamos ser desafiados a botar ponto final nas coisas. Plutão, como eu sempre falo, ele não está interessado em reticências, ele quer ponto final. É fechar capítulo e abrir novo capítulo. Essa é a energia de Plutão. Então, ele pede para a gente se desligar do passado. Quanto mais apegado ao passado você estiver, quanto mais nostálgico, quanto mais você achar que as coisas têm que ser como eram antes, mais você vai sofrer com o trânsito de Plutão. Porque ele vai só mostrar as contradições e as incoerências da sua crença num passado que já foi e que não tem que voltar. Então, basicamente, esse é um dos primeiros momentos. Olha na tua vida se você continua ainda tentando aquelas coisas passadas que já não fazem mais sentido, que já não funcionam mais na sua vida. Pensa em termos das coletividades que estão querendo voltar ao passado, como a gente vê muito hoje essa ascensão da extrema-direita no mundo querendo voltar a um passado fascista, né? E que a gente sabe que isso daí não funcionou, foi terrível. Então, essas contradições, essas trevas todas, elas vão começar a aparecer principalmente no poder, na economia, na religião, né? Tudo isso vai estar, os fantasmas vão começar agora a escapar à luz do dia muito mais fortemente por conta desse movimento de Plutão. Ele vai ficar nesse movimento no movimento direto, né, até abril do ano que vem. Então, de agora até abril do ano que vem, muita coisa vai sair do armário, muitos esqueletos vão ser colocados à luz do dia aí. E isso é importante porque quanto mais você fica preso no passado, sem despachar de vez esse passado, se libertar desse passado, você entra numa coisa chamada círculo autodestrutivo. Você fica preso nisso como se fosse com uma corrente, aquelas bolas no pé, né? E você não consegue seguir adiante na vida. Você fica preso nesse círculo autodestrutivo. Por isso que Plutão rege o signo de Escorpião. E das imagens que vem do Escorpião é quando ele fica preso num círculo de fogo e ele não tem condições de sair dali. Então ele vai e se mata. Por isso que ele é uma questão autodestrutiva. Muitas vezes a pessoa se enreda, né, em uma situação que ela não consegue sair mais, porque ela só olha para o passado. Ela quer o passado de volta, ela acha que o passado era melhor, ela quer o relacionamento velho, ela quer a política velha, ela quer as coisas velhas, as tradições, né? E esse conservadorismo que tomou conta da sociedade, esse tradicionalismo, é esse círculo de fogo que cerca a pessoa de contradições, de incapacidade de seguir adiante na vida, e aí ela entra no círculo autodestrutivo e muitas vezes, como acontece com o Escorpião, acaba se matando. Mas não se matando em termos de suicídio, mas se matando no sentido de não se permitir avançar com o resto da coletividade. Cada vez que a gente tem um salto quântico de consciência no coletivo e uma pessoa não pega carona nisso porque insistiu em ficar no velho, ela está matando a si mesma, ela está matando a sua alma. E é esse momento que o Escorpião dá uma agulhada na sua cabeça e morre. Então esse é o símbolo do lado negativo das energias de Escorpião regido por Plutão. Plutão está relacionado à consciência de massa. E num primeiro momento, para que a gente possa curar o coletivo, precisa ser mostrado tudo de podre que esse coletivo tem. Então o que ele faz? Ele faz com que as pessoas se unam em nome do podre, se unam em nome do pior que existe dentro da coletividade. Então hoje os grandes movimentos de união, os movimentos assim que mostram uma certa ferocidade em relação a estamos unidos em relação a alguma coisa e com ferocidade, com muitas vezes violência, são pessoas que estão conectadas na massa do negativo. E isso, muitas vezes, o Plutão faz com que isso fique fermentando e venha à tona. É a mesma coisa que você cutuca um solo ali cheio de minhoca, você joga alguma coisa ali, aquilo alvoroça as minhocas aparecem. A mesma coisa um lixo cheio de bigato, você vai lá e cutuca ali, os bigatos começam a surgir. Então, esses movimentos fascistas, neofascistas, de extrema direita, esses movimentos de ódio, essas pessoas que se unem em relação ao ódio para atacar alguém, para ir contra alguém, para cancelar alguém, para linchar alguém, esses movimentos são movimentos das trevas, né? Representa esse movimento do pior parte da humanidade, e o Plutão, muitas vezes, para que a gente possa curar isso, ele tem que produzir esses eventos. Então é apertar o abscesso para que o pus mal cheiroso venha à tona. E a gente vê que no Brasil isso tem acontecido muito de uns anos para cá. Esse pus mal cheiroso de vez em quando surge
porque nós estamos tendo que curar feridas que são muito antigas, porque ainda existe uma parcela da população nossa que quer ficar presa no passado, que quer voltar a uma estrutura moralista, conservadora, tradicional, que não vai mais funcionar. Por mais que elas queiram bater o pé, não tem mais lugar no mundo, porque o mundo é feito para o progressismo sempre. Sempre as teses progressistas elas vão avançar, por mais que o tradicionalismo se coloque, se interponha e crie obstáculos. São obstáculos temporários e que nós vamos removendo à medida em que a energia da consciência humana vai crescendo e se afastando desse núcleo de trevas da consciência coletiva mais trevosa. Para a gente entender esse movimento do Plutão, acompanhe aqui comigo o gráfico que explica o movimento direto e de retrogradação. Então esse aqui é todo o movimento que Plutão fez no ano de 2020, né? Então, no dia 3 de janeiro, lá no começo, quando ainda se estava começando a falar de coronavírus, essas coisas, mas não era uma preocupação, não era considerada uma pandemia ainda, os cientistas, alguns nem estavam dando muita atenção a isso, né? Então, aqui nesse 3 ele entrou nessa zona, que a gente chama da zona de retrogradação. E ele ficou em movimento direto aqui até o dia 25 de abril. No dia 25 de abril, ele deu uma virada, aí ele começou o movimento retrógrado. Veja que interessante, dia 25 de abril se iniciou o movimento retrógrado, que está terminando agora. O que aconteceu no dia anterior, no dia 24 de abril? Foi a demissão do Sérgio Moro, que caiu atirando e denunciou os crimes do Bolsonaro. E desde então, gente, o movimento retrógrado de Plutão só foi trazendo aí a consciência da coletividade as coisas escondidas que ficaram aí, né? Então veio várias outras denúncias, a Polícia Federal está no encalço da família Bolsonaro, eles estão sendo investigados aí por crimes envolvendo milícias, igrejas neopentecostais, isso não sou eu que estou dizendo, são as investigações da Polícia Federal, tá? Que fique bem claro, são investigações da Polícia Federal. Então, a polícia ela é regida por Plutão. Plutão rege a polícia e a polícia vem fazendo o seu trabalho aqui, abrindo as caixinhas, né? Ou seja, aquele caldo que eu falei para vocês ficou maturando esse período todo aqui com informações que muitas nós não sabemos ainda, porque está correndo em sigilo de investigação. E agora, gente, ó, chega dia 4 de outubro, às 3 horas e 14 minutos, ele volta para a mesma posição, para o mesmo grau 22, que ele estava lá quando ele entrou na zona, no 3 de janeiro. Então, veja só, agora, gente, ele vai percorrer de novo todo o caminho que ele fez, mas agora no movimento direto, agora com sangue nos olhos. Tudo o que aconteceu aqui nesse período, desde a demissão do Moro até hoje, vai ser revisitado e o Plutão vai botar ponto final e cortar as cabeças que tem que ser cortadas. Então o negócio vai pegar fogo, gente, num nível até ele sair dessa zona aqui, que vai ser lá em 25 de janeiro. Tá? Então a partir de 25 de janeiro, a conversa vai ser outra. Aí já entra uma outra história, que vai ser a história lá em 2021 com Plutão, que nós vamos falar na época devida. Então esse gráfico mostra o movimento das coisas. Esse período aqui, né, principalmente quando tiver em dezembro aqui nessa área aqui, e Júpiter e Saturno saírem para o signo de Aquário, trazendo uma outra energia, uma energia mais progressista, o bicho vai pegar. Cabeças vão rolar, esqueletos vão sair correndo do armário, a coisa vai ser realmente mirabolante. Aguardem. Então, gente, aqui para o Brasil, Plutão entra muito nessa questão porque Plutão está relacionado ao crime organizado, né? As máfias, as milícias, que é tudo isso que está sendo investigado pela Polícia Federal. E que, evidentemente, vai bater nos tribunais mais cedo ou mais tarde, trazendo aí comprometimentos para vários setores da política, da religião e da economia nesse país. Então, Plutão tem muito a ver com isso. E também por falar em política e economia, né, o Plutão está diretamente relacionado à questão das finanças internacionais. Ele está relacionado às grandes corporações, aos grandes banqueiros, aos bilionários aí, né? Então nós vamos ter
mexidas também nessa área aí. Outra questão na astrologia mundial, que o Plutão tem a ver com a taxa de mortalidade, então com a questão da pandemia, da Covid, e um retorno a uma tentativa de retorno a uma normalidade que foi feita de forma equivocada, pode trazer a ressurgência da pandemia num aspecto mais complicado aí, que vai pegar agora as pessoas mais relaxadas em relação a essa questão e não mais com as preocupações que tinham lá em março, quando todo mundo estava aderindo de uma certa forma, e agora as coisas são outras, agora já se criou um comportamento meio irresponsável em relação à pandemia, que vai ser difícil segurar as rédeas agora se os números começarem a subir, e então o quadro pode ser pior, não porque o vírus ficou pior, mas porque nós, enquanto seres humanos, não soubemos lidar com a situação, porque uma boa parte da população preferiu o negacionismo, preferiu o confronto, a brigar com a ciência, a brigar com as organizações da saúde, em vez de acatar e fazer as coisas que seriam o protocolo correto para lidar com uma doença numa população que fosse minimamente inteligente e virasse as costas para quem fica falando bobagens, com teorias da conspiração e indicando remédios que não têm nenhum tipo de eficácia ou procedimentos que são totalmente contrários à lógica científica. Então nós vamos pagar a conta, tudo isso ficou purgando, Plutão vai botar ponto final nisso, gente. Ele vai querer terminar essa conversa até dia 25 de janeiro, quando ele vai fazer aquele movimento, vai finalizar esse movimento naquela zona que nós vimos ali no gráfico, e evidentemente nesse período nós já estaremos ali com Júpiter e Saturno em Aquário, né, trazendo ventos um pouco mais progressistas. Então o quadro que se mostra é de uma virada de energia. Lógico que antes disso cabeças têm que rolar, castelos têm que cair, ilusões e coletivos ainda presos no núcleo do ódio, da vingança social, essas pessoas provavelmente vão se queimar nesse processo todo. Muita coisa vem aí, muita sacudida vem aí, e é bom a gente estar preparado para não ficar cheio de dedos a hora que as coisas acontecerem, porque na verdade é o processo que vai nos fazer crescer em termos de consciência e sair da conexão com esses grupos mais atrasados que estão tomando conta de algumas regiões do planeta com filosofias e ideias ainda tradicionais, conservadoras e retrógradas que não cabem mais no mundo que está se preparando para um progressismo ainda maior. Esse é o recado que eu gostaria de deixar com vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe seu comentário. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.